Você já sentiu que o mundo tenta moldar seus pensamentos todos os dias? Redes sociais, notícias, pressões, medos, tudo parece nos empurrar para longe de Deus. Mas a Bíblia nos faz um convite poderoso: não viver como o mundo vive, mas ser transformado por Deus. Hoje, vamos refletir sobre uma das passagens mais profundas da palavra, Romanos 12:2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos e afirma: "Não vivam como vivem as pessoas deste mundo", ele não está falando do planeta em si, mas de um sistema de valores que tenta moldar a nossa mente todos os dias. Um sistema que define o que é sucesso, felicidade e realização sem levar Deus em consideração. Paulo faz um alerta direto: não permita que a cultura ao seu redor determine a forma como você pensa, decide e vive. O mundo ensina que o centro de tudo deve ser o próprio eu. Ele incentiva a seguir desejos, colocar a própria vontade acima de qualquer coisa e buscar satisfação a qualquer custo. Mas o ego nunca se satisfaz. Quanto mais recebe, mais exige. É por isso que tantas pessoas vivem cansadas, frustradas e vazias, mesmo depois de conquistarem aquilo que o mundo chama de sucesso. O sistema do mundo também valoriza o prazer imediato. Ele estimula decisões rápidas, sem reflexão, sem compromisso com o amanhã. Vive-se o agora, ignorando as consequências do futuro. Mas Deus não nos chama para uma vida guiada apenas pelo momento. Ele nos chama para viver com propósito, com direção, com os olhos voltados para a eternidade. Além disso, o mundo empurra as pessoas para a comparação constante. Comparam conquistas, aparência, status, resultados. Isso gera inveja, ansiedade e a sensação de nunca ser suficiente. Mas Deus não nos compara com ninguém. Ele não mede nosso valor pelo que temos ou mostramos, e sim pelo coração que entregamos a Ele. Para o mundo, sucesso é ter mais, aparecer mais, ser melhor do que os outros. Para Deus, sucesso é obedecer, permanecer fiel e permitir que Ele transforme o interior. Uma vida pode parecer simples aos olhos humanos, mas pode ser grandiosa diante de Deus. Enquanto o mundo busca aplausos, reconhecimento e aprovação humana, Deus busca algo muito mais profundo. Ele não está interessado apenas nas atitudes externas, mas na transformação do coração. O mundo quer mudar o que aparece por fora. Deus quer mudar quem a pessoa é por dentro. A verdadeira transformação que Deus propõe não começa do lado de fora. Ela começa na mente. O apóstolo Paulo não fala de uma mudança de aparência, nem apenas de comportamento, mas de uma mudança profunda na forma de pensar. Porque tudo na vida nasce primeiro nos pensamentos. Antes de qualquer decisão, existe uma ideia. Antes de qualquer atitude, existe um pensamento aceito. Quando a mente está ferida, as atitudes acabam sendo erradas. Feridas não tratadas distorcem a forma como a pessoa enxerga a si mesma, os outros e até o próprio Deus. Muitas reações impulsivas não nascem da maldade, mas da dor. A mente ferida reage, ela não escolhe com sabedoria. Da mesma forma, uma mente contaminada produz decisões destrutivas. Quando mentiras são repetidas, quando o pecado se torna comum, quando conteúdos vazios dominam os pensamentos, a consciência vai sendo anestesiada. Aquilo que antes parecia errado passa a ser normal, e pouco a pouco, as escolhas começam a afastar a pessoa do propósito de Deus. Mas quando Deus transforma a mente, tudo começa a mudar. Ele não apenas corrige pensamentos, ele renova o interior. O coração é alinhado, os desejos são purificados, as escolhas se tornam mais sábias. A pessoa passa a enxergar a vida com clareza, com discernimento e com direção. Deus não começa mudando o que fazemos, Ele começa mudando o que pensamos.
Porque quando a mente é renovada pelo Espírito, o coração é transformado, as decisões mudam e o caminho da vida toma uma nova direção. Deus transforma a nossa mente de forma prática e contínua. E isso começa quando passamos mais tempo com a sua palavra. A palavra de Deus não é apenas um texto religioso. Ela é verdade viva, que confronta mentiras, organiza pensamentos e traz direção. Aquilo que alimenta a mente molda a forma como enxergamos a vida. Quando a palavra ocupa espaço, a confusão perde força e a verdade passa a conduzir o coração. A transformação também acontece quando aprendemos a substituir pensamentos negativos pela verdade bíblica. Pensamentos de medo, culpa e incapacidade não desaparecem sozinhos. Eles precisam ser identificados e trocados. A mente não pode ficar vazia. Ou ela é preenchida pela verdade de Deus, ou será dominada por mentiras. Quando a verdade entra, o que antes nos limitava começa a perder poder. A oração sincera é outro caminho essencial nessa transformação. Orar não é apenas pedir, é alinhar a mente com o céu. É colocar diante de Deus aquilo que pesa no coração, reconhecer fragilidades e entregar preocupações. Quando oramos de verdade, a ansiedade diminui, porque entendemos que o controle não está mais em nossas mãos, mas nas mãos de Deus. Além disso, a renovação da mente acontece quando permitimos que o Espírito Santo nos conduza. Ele é quem ensina, corrige e direciona, mas ele não força, ele guia aqueles que decidem ouvir. Renovar a mente é aprender a discernir a voz de Deus no meio de tantas outras vozes que tentam nos confundir todos os dias. Nada disso acontece de forma automática. A transformação da mente é um processo diário. Todos os dias somos expostos às mesmas pressões, tentações e distrações. Por isso, todos os dias precisamos escolher novamente. Escolher o que vamos ouvir, no que vamos pensar e quem vamos obedecer. No fim, tudo se resume a essa decisão diária: viver segundo os padrões do mundo ou caminhar segundo a vontade de Deus. A transformação acontece quando essa escolha é feita todos os dias, com entrega, humildade e fé. Se essa mensagem está falando com o seu coração, pare por um instante. Escreva nos comentários: Senhor, transforma a minha mente. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que edificam a alma. Conhecer a vontade de Deus é uma promessa clara da palavra. Paulo ensina que quando a mente é transformada, passamos a discernir aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Isso acontece porque uma mente renovada já não é guiada pelo ego, pelo medo ou pela pressão do mundo, mas passa a enxergar as decisões com os olhos de Deus. A vontade de Deus não é confusa. Quando existe confusão constante, geralmente o problema não está em Deus, mas em uma mente dividida, que tenta agradar ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Quando a mente é renovada, as prioridades se organizam, as escolhas ficam mais claras e o coração encontra paz. Deus não conduz por desordem, Ele conduz por direção. A vontade de Deus também não é pesada. Existe a ideia de que seguir a vontade de Deus significa viver uma vida de sofrimento, mas isso não é verdade. Ela pode exigir esforço, disciplina e renúncia, mas nunca oprime, nunca escraviza e nunca destrói. O peso excessivo não vem da vontade de Deus, mas da resistência em obedecer. Além disso, a vontade de Deus não é destrutiva. Muitos caminhos parecem bons no começo, mas levam à dor e ao vazio. A vontade de Deus, ao contrário, protege, guarda e livra de escolhas que trariam consequências dolorosas no futuro. Muitas vezes, quando Deus diz não, Ele está apenas evitando um sofrimento maior lá na frente. A palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela é boa porque cuida do coração. É perfeita porque considera o todo, não apenas o momento. E é agradável porque, mesmo quando exige sacrifício, gera paz interior. A vontade de Deus não é apenas correta, ela é completa.
Seguir a vontade de Deus muitas vezes exige renúncia, abrir mão de hábitos, planos e até relacionamentos. Mas em Deus, renunciar nunca é perder, é trocar algo limitado por algo maior. Toda renúncia feita diante de Deus nos conduz para um lugar melhor, mais seguro e mais alinhado com o propósito eterno. Agora é o momento de trazer essa palavra para a vida real. A pergunta que cada um precisa fazer hoje é simples, mas profunda. O que tem alimentado os meus pensamentos? Tudo o que vemos, ouvimos e consumimos diariamente está moldando a nossa mente. Muitas vezes passamos horas expostos a notícias negativas, comparações e pressões do mundo, e depois nos perguntamos por que o coração está inquieto e a mente confusa. Por isso é preciso escolher. Ou alimentamos a mente com os padrões do mundo ou com a palavra de Deus. O mundo semeia medo, pressa e ansiedade. A palavra de Deus semeia verdade, esperança, direção e paz. A mente sempre refletirá aquilo que ela consome com mais frequência. A transformação não exige grandes mudanças imediatas, ela começa no simples. Ler um versículo por dia já é um passo. Orar antes de dormir já é um avanço. Pedir a Deus discernimento já é sinal de maturidade espiritual. Deus não pede perfeição, Ele pede constância. Pequenas práticas diárias produzem grandes transformações ao longo do tempo. O momento antes de dormir é especialmente importante. Quando oramos nesse instante, entregamos as preocupações, acalmamos os pensamentos e encerramos o dia confiando em Deus. É uma forma de dizer, eu confio mais em Ti do que nos meus próprios pensamentos. Pedir discernimento também muda a forma como tomamos decisões. O discernimento nos ajuda a enxergar além das aparências, a evitar escolhas impulsivas e a reconhecer o que vem de Deus e o que não vem. Quanto mais discernimento, menos arrependimentos. Uma mente renovada gera uma vida alinhada com o céu. As decisões mudam, as prioridades mudam, a forma de viver muda. Mesmo caminhando na terra, o coração passa a refletir os valores do céu. Aquilo que você alimenta na mente hoje é o que construirá a vida que você viverá amanhã. Que hoje você faça essa escolha. Não se conformar com este mundo, mas permitir que Deus transforme sua mente. Porque quando a mente muda, a vida muda. Que Deus abençoe você.